Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, continuando os nossos estudos do livro de Atos dos Apóstolos, entrando agora no capítulo 5, do versos 1 ao versos 21, quando Deus responde à súplica da igreja. Amém? Então, o capítulo 4 termina com um relato da experiência da igreja com a venda de imóveis, a entrega do produto da venda aos apóstolos para distribuição aos mais necessitados. Amém? Então nós podemos citar como exemplo, Barnabé, aquele belo exemplo de Barnabé. Continuando, temos o exemplo negativo do casal Ananias e Safira, que também venderam uma propriedade, mas Ananias reteve parte daquilo, do dinheiro para si. Sabendo disso também a sua mulher, e somente entregou aos apóstolos o remanescente, como se fosse um produto, como se fosse, como dizendo assim, o total da venda, Não era dever de Ananias vender sua propriedade, Ele tinha todo o direito de ficar com tudo, ou parte da venda, entendeu? Mas ele quis que os apóstolos e toda a igreja pensassem que ele, tinha agido como Barnabé, e assim merecesse glória, o respeito de todos. Que generosidade bonita, que coisa legal que você fez. Mas não foi isso que aconteceu. A igreja estava sob total influência e ação do Espírito Santo de Deus, A sua mentira não podia ser escondida do Espírito Santo, que o interpelou através do apóstolo Pedro. Ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias cai morto, E grande temor se apodera de todos, aqueles que estavam ali viram e ouviram o que tinha acontecido. Amém? A sua mulher Safira comparece 3 horas mais tarde e não sabia de nada, não tinha noção de nada. E Pedro lhe pergunta se o dinheiro que Ananias tinha trazido, era o total do preço da venda, daquela propriedade. Ela disse que sim. Ela não sabia que o esposo dela tinha morrido, Ela não sabia. E Pedro a repreende por ter entrado em acordo com seu marido para tentar quem? O Espírito do Senhor. E lhe indicou, e lhe mostra, olha, ele morreu. Ele morreu e você também vai morrer. E naquele mesmo instante, ela morre também. Então as pessoas querem brincar, E você não pode brincar, você pode enganar, você consegue enganar o homem, o teu pastor, o teu líder, o teu esposo, tua esposa, o teu filho, Você consegue enganar a mamãe, o papai, mas Deus você não consegue enganar. Não consegue, Então, esta foi uma ocorrência singular da história da igreja, que nos revela a ação de quem? Do Espírito Santo de Deus, para conservar o que? A pureza tão necessária naqueles dias em que ele estava se formando. A igreja se formava naquele momento, e não podia ser formada, o alicerce, a base da igreja, o levantar das paredes espirituais da igreja não podia ser de qualquer forma, e era mantido ali através de quem? Espírito Santo de Deus, Não podia, o testemunho não podia ser maculado pela mentira, Não tinha como, mas demonstrar sim o poder dado pelo Espírito Santo de Deus a quem? Aos apóstolos. Deus é soberano e pode retirar da igreja o que ele deu, como pode entregar muito mais à igreja. Deus, ele é soberano, ele pode retirar, o que quiser, porque tudo pertence a ele, tudo é dele, tudo é de Deus. O teu ministério, o teu chamado, o teu dom, o teu talento, não estufe o peito, igual um pombo, estufar o peito, eu canto bem, eu prego bem. Ei, isso não é nada teu, isso aí não é nada teu. Isso não é teu, viu? Isso é de Deus. Convém lembrar que a morte de Ananias e Safira não implica na perda da sua salvação, ou segurança eterna. Esses dons gratuitos de Deus são eternos, e isso é para sempre, sem condição. Tal é a graça de Deus. Eles erraram, eles falharam, mas não quer dizer que eles morreram ali sem salvação, queridos. Nós erramos tantas vezes. Você sabe quantas vezes você peca por dia? Tem muito santão, que se coloca num pedestal, bate até as asinhas para imitar os anjos, Ei, misericórdia, Misericórdia. Nós temos que levar a obra de Deus em santidade. A ação do Espírito Santo de Deus é primordial ainda hoje nas igrejas.
Há muitas igrejas, há muitas pessoas que dizem-se pregador da palavra de Deus, que hoje estão totalmente fora, são hereges. Por quê? Porque deixaram de lado a ação do Espírito Santo de Deus. Então o papel de Pedro foi demonstrar o pecado cometido por aquele casal, né? E a consequência do pecado também. O apóstolo Paulo também certa vez julga um membro da igreja de Corinto, né? Para que venha a ser mostrado o poder de Deus, entendeu? Certa vez, Paulo, o que ele fala lá em 1 Coríntios 5, versículo 3 e ao 5? Entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. Esse poder foi concedido aos apóstolos. Foi concedido o poder que veio dos céus para a vida dos líderes, né? O poder que veio do céu para a vida dos líderes, e não constando que fosse exercido por outras pessoas, né? Então o efeito sobre a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos, né, eles foram tomados pelo grande temor de Deus, o temor que vai gerar o quê? A reverência, né? O temor que vai gerar a reverência. Então, eliminando esse pecado na igreja, os apóstolos continuaram a realizar muitos sinais e maravilhas entre o povo, conforme a igreja havia pedido a Deus. Você vai lá em Atos 4:30 e você vai ver isso, entendeu? Então o evangelho, ele era anunciado corajosamente no pórtico de Salomão, e todos creram, né? Todos que creram também começaram a se reunir ali. Resposta da súplica da igreja. A igreja clamava e o Espírito Santo agia, né? A igreja clama e a resposta vem. A situação era perigosa, portanto os descrentes não ousavam lutar-se a ele, embora os tivessem em alto conceito. Veja, ali havia uma multidão de religiosos que não aceitavam aquilo. O número dos que criam no Senhor era acrescentado à igreja, né? E cada vez a igreja crescia. Também a afetividade, né? As curas, os milagres que os apóstolos estavam realizando, o povo ia chegando e aumentando a igreja, né? Os doentes sendo curados, os doentes recebendo a cura e o milagre. E as multidões, conforme fala a palavra de Deus, vinham das cidades próximas a Jerusalém, trazendo quem? Os seus doentes, os endemoniados, e todos eram curados. As curas feitas pelos apóstolos eram, gerais, eficientes, poderosos, o poder de Deus poderoso atuando ali naquele lugar. Hoje em dia é tão diferente. Eu não vejo Pedro aqui falando e nem Paulo falando assim, ó, ei, dá o teu salário aqui para você receber a cura. Entrega o que você tem para você receber a cura. Dá tudo que você tem aí. Dá tudo que você tem, que Deus vai te curar. Eu acredito naquela pessoa, naquela pessoa que recebe de Deus um chamado, né, para fazer um sacrifício ou doar algo para a obra de Deus, mas com interesse na obra de Deus. Diferente de hoje em dia, o que é ensinado para o povo através de hipócritas, mentirosos e enganadores, que querem dizimistas e ofertantes, não para a obra de Deus. Ah, mas eles pagam televisão, pagam rádio. Mas por quê? Quanto mais audiência, mais dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais fazenda, mais avião, mais carro, mais mansões. Eu não vejo os apóstolos da igreja primitiva do Senhor Jesus pregando essas mentiras. O evangelho da prosperidade, do engano. Não, eu não vejo isso. Eu vejo o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus agindo e as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo restauradas. Todos recebendo de Deus. Toda pessoa que não tivesse ideias preconcebidas podia o quê? Perceber claramente a legitimidade dessas curas, né? O poder sobrenatural com o qual os apóstolos estavam dotados desse poder, dado pelo próprio Senhor Jesus, confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Esses sinais, esses prodígios eram metódicos, Deus havia falado através de Jesus e o Espírito Santo testificando. Deus usando, colocando ali o agir do Espírito Santo de Deus. Muitos pediam sinal. Os judeus pediam sinais.
E Deus estava fazendo ali acontecer grandes milagres. Então, à medida que a igreja crescia, o Espírito Santo concedia dons espirituais para atender às necessidades. Inclusive evangelistas, mestres, que continuaram a construir sobre o fundamento dos apóstolos. Eventualmente, a palavra de Deus foi completada, A palavra de Deus, hoje impressa, hoje divulgada, de forma que todos podem ver, sendo ela levada a todos, inspirada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está atuando na construção da igreja desde o começo. Lá em Hebreus 4,12, nos mostra o poder sobrenatural, aquele que inspira, o Espírito Santo, que dá o poder total para você transmitir o Evangelho ao pecador, aquela pessoa carente de salvação. Então, os sacerdotes e saduceus tinham ideias preconcebidas e rejeitavam a ideia de Jesus de Nazaré, a qual haviam crucificado, a qual haviam condenado à morte. Por princípio, rejeitaram a possibilidade de uma ressurreição dos mortos. Logo, ele não podia ter ressuscitado. Aos olhos dele, aos olhos deles, não. Aos seus olhos, o que os apóstolos anunciavam não era verdade. E os seus sinais eram o quê? Embustes. Não importando a ampla evidência, ao contrário, eles não acreditavam mesmo. Então os sacerdotes e saduceus eram líderes religiosos e tinham inveja da fama que os apóstolos estavam adquirindo. É a diferença do religioso para aquele que confia, Então eles estavam com inveja aquilo que Deus estava fazendo na vida dos apóstolos, contrariando aquilo que eles ensinavam ao povo, Queriam, portanto, calar a boca deles a todo custo. E a finalidade qual que era? Vamos mandar prendê-lo, colocá-lo numa prisão pública. Então, durante a noite, o anjo do Senhor abre a porta do cárcere. Lucas nos conta isso de forma muito sucinta, sem entrar em detalhes de como esse, acontecimento é dito ali o que foi, Alguns detalhes não são falados, mas mostra-se a verdade. Lucas deve ter se informado muito bem, pois, teria tido oportunidade de falar a esse respeito com Pedro. Mas para nós é suficiente saber que foi por intervenção divina. As portas foram novamente trancadas e os guardas não sabiam de nada. Então o anjo do Senhor ordenou aos apóstolos que se dirigissem ao templo e relatassem ao povo toda a mensagem da vida. Provavelmente ele se referia à vida eterna, vida que os saduceus negavam, mas que Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar. João 6, versículo 36 nos fala isso, 1 Coríntios 15, 19 também nos fala a esse respeito. Então, esta foi uma ordem provinda de um ser superior às autoridades do templo, que haviam proibido os apóstolos de falar o Evangelho. Se eles estivessem sentindo algum temor de estar desobedecendo as autoridades, esta ordem deveria tranquilizá-lo. Perceba bem, a majestade e o poder do Senhor Jesus. Depois da sua ressurreição, ele passa a usar mensageiros celestiais para executar as suas ordens e transmitir as suas mensagens. Entendeu? Então os apóstolos foram comandados a fazer exatamente, foram levados a fazer exatamente o que a igreja havia pedido. Capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Qual o pedido da igreja? Obedientes. Ao amanhecer, o que acontece? Os apóstolos entram no pátio do templo e começam a ensinar o povo. Sem dúvida, estavam agora animados, mas ainda sabendo que estavam fazendo exatamente o que Deus queria. Entraram ao amanhecer, quando as portas se abriam, e anunciaram a mensagem do Evangelho aos primeiros que iam chegando, aqueles primeiros que estavam entrando ali, Se eles ficassem silenciosos agora, o inimigo teria ganho a vitória, e teria havido uma interrupção na vitoriosa comunicação da mensagem da vida eterna. Mas o povo que entrava viu que a ação proibitiva das autoridades do templo havia sido anulada, se é que ela havia chegado ao conhecimento. Agora perceba, aqueles mesmos que haviam condenado Jesus Cristo, aqueles mesmos
que haviam dado a ordem expressa de matarem Jesus Cristo, de crucificarem Jesus Cristo, começam a ver o quê? As suas ordens caindo por terra, sendo desobedecidas, sendo totalmente anuladas, através do poder, a ação do Espírito Santo de Deus, na vida daqueles que com autoridade, intrépidos, anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo poder